Então vamos lá. Capítulo 15 do livro Nosso Lar, na continuidade, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Recordamos, né, da semana passada, e de certa forma levou um puxãozinho de orelha, né, do Clarencio, no diálogo que ele teve. E, como ele diz aqui, talvez se fosse na época dele encarnado, ele não teria deixado passar barato, né? Como se chama isso? Orgulho. Orgulho. Pode ter algum nome que antecede a palavra orgulho, mas é superfície. Na profundidade, o orgulho. Encheu com alguma coisa que para ele é um sustentáculo, né, que a pessoa às vezes tem para se defender e tocar a vida. Né? Então ele diz aí, ó, naquelas circunstâncias. Qual naquelas? Que foram apresentadas, né, para ele. E ele, na verdade, embora fosse médico, ele não tinha condições de exercer a medicina lá. Não foi isso? Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Quando ele fala fluidos carnais, ele está falando do quê? Da encarnação. Quando a gente está na carne. Que aqui na frase ele está dizendo que é um aspecto, vamos dizer assim, desvantajoso. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Isso a princípio não é bom. Né? Mas, por outro lado, a oportunidade da encarnação é uma maravilha, até pela sua circunstância, porque ela nos oblitera, principalmente a nossa condição de espírito ainda muito sonolento e atrasado, ela nos oblitera, possivelmente, cenas e fatos que nos iriam prejudicar na encarnação. Então, aqui, estando encarnados, a gente vê menos. Vê se eu estou colocando certo. A gente ouve menos, a gente sente menos, a gente se recorda menos. O que você acha? É bom ou não? Já pensou se a gente lembrasse de tudo? Se a gente ouvisse tudo? O Chico que o diga, né? Chico Xavier, que tinha todas essas capacidades avançadas e que todo mundo fica assim, mas administrar aquilo, porque quem vê o lírio, vê o sapo. Então, bendita a carne. Vamos lá. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Eu acho que mesmo nós espíritas, há grandezas que nós ignoramos ainda. E eu acho que o que mais nós ignoramos do que conhecemos, as grandezas. Eu acho ainda isso. Não é? Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar.
Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Olha. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. Antes de continuar, porque ele vai mudar um pouquinho, veja, quando eu li isso aqui, passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. Por que que ele estava fazendo essa reflexão? Em razão do quê? O que aconteceu com ele? Principalmente nesses 2 últimos capítulos, mas também lá quando ele conversa com Lísias, está tendo um certo despertar, esclarecimento. E a reflexão é uma coisa salutar, que aliás nós deveríamos, quem faz muito bem, quem não faz é uma coisa importante, a gente deveria avançar nessa questão. E eu anotei aqui, ó, o conhecimento espírita. É uma afirmação, mas vou pôr um ponto de interrogação. Ele nos conduz a reflexões? Demais. Ou pelo menos deveria. Se é permitido eu fazer essa colocação, eu acho que quem não se questiona muito está olhando o conhecimento espírita com superficialidade. É a mesma coisa que você contratar uma faxineira, meia boca, e ela só tira o pó de onde o Papa passa, né? Que fala, né? Tira o pozinho ali, tira o pozinho ali. E, tá bom, mas chega uma pessoa lá conhecida e fala, essa faxineira aí, ó, aqui, dentro, ó o banheiro, ó os cantos. Põe minha mãe lá para você ver. Tá gravando, depois eu corto isso daí. Mas então o que eu quero dizer? Se você aprofunda no conhecimento doutrinário, não é ruim, é natural. Essa é a palavra. De colocar as reflexões. Só que as reflexões, elas tendem a lhe conduzir para alguns caminhos. Cada um decide, correto? E é esse o estágio que geralmente a pessoa que se torna espírita, ou ela continua na superficialidade, acomodado, como talvez em outras crenças, ou sai da doutrina. Ela começa a chamar atenção. Ela puxa a orelha, fala, ó, aquilo que você sempre fez é a consciência. Fala, ó, você precisa melhorar. Né? Ordem de casa, família. Não é? Em todo, porque a doutrina trata de todos os aspectos. Então, ó, passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. Porque ele não conhecia a vida espiritual, gente. O que ele conhecia é o que ele frequentava a crença católica, não é? Ele usava muito, segundo ele, as palavras dele, para fazer debates. Mas não para consumo próprio. E a hora que você conhece mundo e vida e relação e dinâmica espiritual, só não muda quem já é Jesus. Não é? No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, que era voltar para o lar, né? É que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Por isso que Emmanuel diz, doutrina espírita é a doutrina libertadora de consciência.
Mas nesse mesmo livro que ele diz essa frase, ele continua. E que isso lhe dá maior responsabilidade. É a doutrina libertadora de consciência. Se não me engano, é no livro Consolador. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou, Lísias, radiante, no meu apartamento, exclamando: adivinha quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela, carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Não é? A alegria, quando excessiva, né? Tudo passa. O que é ruim passa. E também, às vezes, as coisas boas, assim, no sentido, né? Desse abraço, dessa alegria, também passa. Embora, como diz Chico numa das suas preces, o que vem do céu permanecerá. Então a alegria passa também, né? Às vezes, no nosso atual estágio evolutivo. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada. Em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações, senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho, tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, veja agora aí, ó, fixava-lhe as vestes. Cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Então a mãe dela, mãe do André, se apresentou trajada, vestida, não é? Não com aquele lençolzinho, aquele tecido de linho, né, que a gente às vezes vê nos programas tal. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Vou fazer um parêntese aí. Ó, podem fazer suas colocações também, viu? Ou questões. Mas eu quero dar uma ênfase, porque são 2 capítulos, e ele vai falar, ele está falando sobre a mãe, né? A mãe
É um capítulo à parte, né, Vanessa? Mãe é um capítulo à parte. É a mãe do André Luiz. Daqui a pouco nós vamos ver outro exemplo aqui, que é a dona Laura, né, mãe do Lísias, que também vai fazer uma renúncia importante. É a mãe do Chico, que, aliás, eu trouxe aqui, fazendo esse parênteses, um texto breve do livro Momentos com Chico Xavier, do Adelino da Silveira, que é um texto que se chama Sacrifícios do Amor, não é? E esse Adelino, no ano de 1997, ele foi visitar o Chico encarnado, e ele contou esse caso para o Adelino e os que ali o acompanhavam, né? Ele disse assim: hoje minha mãe me apareceu e disse-me, meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou me formando hoje assistente social. Só isso já valeu a lição. Poderia fechar e vamos continuar. Mas seria covardia minha, que é muito lindo. Então ela se formou lá. Venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer a você. Porque ela começou a aparecer para o Chico quando ele tinha 5 anos. Ela desencarnou e logo ela começou a aparecer para ele. Sendo esta uma das primeiras demonstrações da mediunidade do Chico. 5 anos. Mas a senhora vai me abandonar? Não, meu filho. Imagine você que seu pai precisa renascer. E disse que só reencarna se eu vier como esposa dele. Fui falar então com a Cidália. A dona Cidália foi a mulher que depois esposou, em segunda núpcias, o pai do Chico. Não é? A sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho e jamais fez diferença entre os meus e o dela. E, se não me engano, eles eram 8 filhos, e do segundo casamento ele teve mais 6. Só que ela falou assim: eu só caso com você, o pai do Chico, se você trouxer todos os seus filhos de volta. Eles estavam espalhados. As mulheres fazem isso hoje. Ela contou-me que também precisa voltar à terra. Então eu lhe disse, conversa agora entre as duas mulheres: Cidália, você foi tão boa para os meus filhos, fez tantos sacrifícios por ele, suportou tantas humilhações. Nunca me esqueci quando você disse ao João Cândido que só se casaria com ele se ele fosse buscar meus filhos. Estavam espalhados por várias casas para que você os criasse. Desde minha decisão de voltar ao corpo, tenho refletido, ó, a reflexão, muito sobre tudo isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria nascer como nossa primeira filha. Abraçamo-nos e choramos muito. Quando me despedi dela, perguntei-lhe: Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua mãe? Ela me disse: Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano. Pois bem, minha filha, vou imprimir em meu coração um desejo para que a minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. Nessa altura da narrativa, Chico já estava banhado em lágrimas, e nós também. Mas continuou a falar da Dona Maria. Seu pai vai reencarnar agora, em 1997. Vou ficar junto dele por aproximadamente 3 anos e reencarnarei nos primeiros meses do ano de 2000. Quantos anos que ela está hoje? Mas a senhora já sofreu tanto, o Chico falou, para concluir o caso. E vai renascer para ser esposa e mãe novamente? São os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Né? Então, mãe é um caso, né,
A gente tem que ainda aprender muito. E não esquecer da mãe de Jesus, né? Nós falamos algumas mães aqui. Seguindo. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. O doutor Inácio fala que isso daí é sucata. Nós temos. Você acha que você não tem sucata? Você vai desencarnar e não vai levar? O umbral, segundo a definição lá do Mises, é um local para desgastar resíduos tóxicos, dentre as suas várias funções. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriram velhas feridas, né? A mãe é aquele doce, aí a pessoa se acha, então, é aqui que eu vou encostar o meu leito de reclamação e de lamentação, né? Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não consegui atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório das minhas queixas e males sem fim, né? Você vê que quando a gente isso daqui, fiz um registro aqui que pode acontecer tanto no mundo espiritual como aqui na Terra, né? As nossas lamentações, as nossas reclamações. E às vezes a pessoa está se abrindo, desabafando, né? O termo correto. É válido, né? A gente escutar ou ser a gente que desabafe, mas vamos vendo aqui no ensinamento. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas, no conceito dos filhos. Ó, isso é um pensamento do André Luiz, hein? Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Então ele já ouviu uma vez o Lísias pela ordem, depois foi o Clarencio, nas lamentações, agora vai ser a mãe. Vamos ver. Ó filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou, não te queixes. Agradecemos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. O que ela quer dizer? Vamos desenvolver esse ponto aqui. Sintamo-nos agora numa escola diferente. Agora, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Em última análise, ela está querendo dizer o quê? Eu sou, André, aqui, sua irmã. Família universal. Aqui o pai é Deus. O pai não é teu pai. Lá ele foi biológico. Sua mãe. Né? São os avanços que o espírito deverá experimentar. Embora nesse momento da nossa condição evolutiva, a família é uma coisa imprescindível, não se discute isso. Mas nós vamos avançar. Não é? Vamos avançar. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Veja que ela faz essa confissão. Tuas lágrimas
fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma, tá vendo? Alguma coisa. Dá para você perceber que ela está sentindo isso? Nesse momento que ele está ali doloroso, desabafando. Ela passou por isso há pouco tempo na Terra. Embora ela está numa dimensão, é um espírito um pouco mais trabalhado, né? Vamos dizer assim. Mas ela ainda, tá vendo? Ela fala aqui, ó, voltar à paisagem dos sentimentos humanos, que é o de também se enternecer. Daqui a um pouco ela vai começar a se lamentar também. Deixa eu falar um pouquinho também, que você está entendendo? Mas não é, ela alguma coisa tenta operar o retrocesso da minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Olha, isso daqui a gente passa muito no nosso dia a dia. Mais razão do que emoção. E isso é até duro, né? Não é? É quando às vezes uma pessoa puxa muito uma conversa para a razão, você fala, não, você está muito na razão. Traz um pouco o emocional, né? Seria assim aquela... Não é um bolo só feito de recheio. Você pôs aquele chocolate em cima, que ficou gostoso. É a emoção. Mas às vezes, a emoção, para quem não tem um equilíbrio, escorrega. Então, não sei se você percebe isso, ó. Essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. É claro que talvez ela pudesse por emoção, desde que o André se segurasse. Mas o André já está assim, ali pedindo socorro para ela. Se ela começar também a... Não é? Alguém tem que ser. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Então, ela repartiu aí a questão. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas nossa dor pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa em que a consciência, destaquei aqui, ó, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Esse é o primeiro passo. Quando você quer avançar em alguma alteração de maior tônus, né? Modificar a atitude mental. Porque da mente promana tudo. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. A lucidez. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Pronto. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Mais uma vez a mãe, né? Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me, respeitoso, e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Então, uma outra passagem na experiência
né, Desencarne do André Luiz, onde ele fala, como falou das outras vezes, né, diz aqui, ó, palavras benditas me despertaram. Mudou. Isso aqui mudou para não muito tempo, mas é sempre assim, né? Quando às vezes a gente ouve um amigo dando um conselho, um pai, ou às vezes um filho, né, fala alguma coisa que mexe dentro de você de uma forma positiva, você tende a avançar, né? Querer avançar.